Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos sempre à nossa casa. Nós recebemos todos hoje com muita alegria para a nossa primeira palestra de 2015. Nós esperamos sempre que cada um possa sair daqui com um pouco mais de paz no coração, um pouco mais fortalecido e com um pouquinho mais de conhecimento para enfrentar os desafios cotidianos que cada um de nós precisa passar no caminho da evolução. Nesse sentido, nós escolhemos como tema da nossa primeira palestra desse ano o Espiritismo, porque o que a gente utiliza aqui na casa nada mais é do que o conhecimento pautado no Espiritismo, né? Nosso objetivo é se ajudar mutuamente, usando todo o conhecimento do Espiritismo. Então nós vamos falar hoje sobre alguns conceitos, algumas noções básicas que todo mundo precisa saber, uma vez que está frequentando uma casa espírita. Vamos começar? Deixa eu tentar usar esse aqui. Eu mudei. Deixa eu ver se eu mudo, né? Tá. Tenha paciência. Aí. Bom, vamos começar. Se a gente fosse conceituar o que é o Espiritismo, às vezes as pessoas perguntam, mas o que é o Espiritismo no final das contas, né? Ele é religião? Ele é uma doutrina filosófica? O que é o Espiritismo? Eu gosto muito dessa definição, que ela é muito curta, muito sucinta, mas descreve exatamente o que é o Espiritismo. Que é o seguinte: ele é uma filosofia com bases científicas e consequências religiosas. Eu acho perfeito. Vamos entender o que ele quer dizer. Tentar de novo. Olha lá. Por que a gente pode considerar o Espiritismo uma filosofia ou uma doutrina filosófica? Quando a gente fala em filosofia, a gente está falando em algo que a gente procura utilizar para dar sentido à vida, para explicar o que acontece conosco, por que a gente passa por determinadas coisas. Nesse sentido, o Espiritismo é uma filosofia, porque ele procura sim explicar por que nós estamos aqui, para que nós estamos aqui, e usa como premissa para explicar isso essa comunicação com o plano espiritual, até para fazer mesmo, para dar sentido naquilo que a gente enfrenta. Se a gente busca um sentido, todo mundo no fundo busca um sentido para a vida. Se eu acho que a minha vida se encerra só aqui no plano terrestre, isso não tem muito sentido, algumas coisas que eu passo. Se eu mantenho uma comunicação com o plano espiritual e entendo que além desse mundinho aqui existem outros planos, isso me dá um sentido para as coisas que eu enfrento. Então, sim, é uma doutrina filosófica porque procura dar um sentido para a nossa vida, explicar o que acontece conosco com base nessa comunicação com o plano espiritual. Por isso ele é uma filosofia. Por que a gente chama também, diz também que é uma filosofia com base científica? Pelo seguinte, porque não é um achismo. O que a gente fala, o que a gente defende, os princípios do Espiritismo, não partem de um achismo. Eles partem, sim, na verdade, de pesquisas, não deixa de ser. Utiliza-se para isso uma busca pela autenticidade dos fenômenos de intercâmbio, dessa comunicação com o plano espiritual. Como é que a gente acredita que o que a gente descobre de informações do plano espiritual seja verdadeiro? A gente utiliza o chamado critério da universalidade, que quer dizer o seguinte: existe uma comunicação com o plano espiritual, com os espíritos, num determinado ponto do mundo. Se pergunta para aquele espírito como é que é no plano espiritual, como é que se vive lá, o que acontece. Algumas perguntas são feitas, algumas respostas são obtidas. Em uma outra situação, em um outro momento, uma outra pessoa, por meio da sintonia mediúnica, faz as mesmas perguntas, busca as mesmas informações. O que é que acontece? O que é que foi acontecendo? Alcançou-se as mesmas respostas. Isso veio acontecendo ao longo do tempo. Como as respostas em quantidade eram as mesmas, nós dizemos que a gente utiliza para dizer se existe autenticidade, veracidade nessas informações, o critério da universalidade. Eu pergunto para alguém:
que mora na França. Como é que é morar na França? A pessoa me dá uma opinião. Eu acredito nela ou não. Para ter certeza, eu pergunto para mais uma, para outra e para outra. Se eu perguntar para milhões de pessoas e as coisas forem semelhantes, forem iguais, eu falo, olha, realmente, viver na França é assim. É assim que funciona a ciência para comprovar a autenticidade dos fenômenos dessa comunicação, desse intercâmbio de informação entre o plano terrestre e o plano espiritual. Por isso tem bases científicas. E será que a gente considera o espiritismo uma religião? Também é verdadeiro. Nós consideramos também o espiritismo uma religião. Por quê? Se ele já é uma filosofia, se tem um cunho científico, por que ele é considerado uma religião? Pelo seguinte, se no espiritismo se prega totalmente a existência de Deus como criador de nós e de tudo que existe, se no espiritismo a gente defende a sobrevivência do espírito, nós somos espíritos habitando um corpo físico que nós precisamos para viver aqui na Terra. Possivelmente, se nós vivêssemos num outro planeta, nós teríamos um outro corpo, uma outra roupagem. Então, se a gente perde esse corpo físico, o espírito permanece. Sobrevivência do espírito. Nós acreditamos nisso. Se o espiritismo defende que existem consequências das ações humanas no plano espiritual, claro que todo mundo sabe que já tem consequência aqui. Como eu ajo, eu já tenho repercussões aqui na Terra. Mas eu tenho outras tantas repercussões, mesmo quando eu perdi o corpo físico. Vou fazer umas coisas bem ruins antes de morrer, porque não vai ter consequência. Vai ter. No plano espiritual, já que eu tenho a sobrevivência do espírito, vou ter as consequências. O espiritismo defende isso. Se ele defende ainda a necessidade de reforma íntima, o que é reforma íntima no espiritismo? É sinônimo de reforma moral, de me melhorar enquanto pessoa, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos, nas minhas ações diárias. Moralmente procurar ser uma pessoa melhor. O espiritismo defende muito isso. E naturalmente ele defende o esforço no bem, que nada mais é do que cada um de nós procure seguir aquilo que está descrito nos exemplos, nas palavras de Jesus. Se ele defende tudo isso, sim, sem dúvida nenhuma, o espiritismo também pode ser considerado uma religião. Então, filosofia, base científica, consequências religiosas. Vamos passar. Sou eu. Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. Eu não sei por que está escurecendo. É um treinamento, gente. Eu vou passar aqui agora. É melhor, mais rápido. Bom, algumas pessoas, elas dizem assim, eu não sou espírita, eu sou espiritualista. E, na verdade, elas estão corretas. Isso também é verdadeiro e é importante que a gente entenda. Espiritismo não é sinônimo de espiritualismo. Então, qual é a diferença entre uma coisa e outra? Espiritualismo é quando a gente defende, quando a gente acredita na crença do espírito que habita o corpício físico e que ele vai continuar a existir. Então, existência e sobrevivência do espírito, além do corpo físico. Uma pessoa que acredita nisso, por si só, já é espiritualista. Se vocês pararem para pensar, talvez todas, ou a maioria das religiões defendem isso. Que nós vamos morrer, né? Não tem ainda a citação de que do pó eu vim, do pó eu voltarei? Muitas religiões defendem isso. Eu vou morrer, mas eu continuarei a viver a conhecida, chamada vida eterna. Isso é uma pessoa espiritualista. Ela acredita que tem mais do que esse corpo físico, que ela vai continuar a viver, que existe a vida eterna. Essa pessoa é espiritualista. De uma certa forma, o espiritismo também é uma religião espiritualista, porque ele acredita nisso, né? Que vamos perder o corpo físico, ele vai morrer e que eu continuo existindo como espírito. Só que muda essa forma de encarar a vida eterna. O espiritismo não acredita naquela vida eterna que todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida, de que eu vou fazer tudo direitinho e eu vou continuar a viver sentada numa nuvem branquinha, comendo um cacho de uva ou tocando a harpa.
né? Essa vida eterna não é a vida eterna que o Espiritismo defende. Então a gente pode dizer que seria um novo espiritualismo, uma nova forma de compreender essa imortalidade do espírito. Sim, continua a existir, mas não da maneira como defendem as maiorias das religiões, tá? Porque nós temos comprovações para dizer isso, que o nosso espírito sobrevive e que ele dá continuidade em outras obras de outras maneiras. E temos comprovações. Isso vai além da nossa imaginação. Por isso que a gente diz que o Espiritismo vem trazer um novo espiritualismo. Mas ele também é uma religião espiritualista. Vamos passar, Natânia. Bom, enfim, quando é que surgiu, né, a doutrina espírita? Ela surgiu em 1857. A doutrina espírita. Ela foi descrita, registrada, essa comunicação. Houve toda uma comunicação por meio de sintonia mediúnica de Allan Kardec, que foi o que a gente chama de codificador do Espiritismo. Ele, por meio de sintonia mediúnica, ficou fazendo perguntas aos espíritos e foi registrando tudo isso numa obra que leva o nome de Livro dos Espíritos. Nesse livro, nessa obra, estão lá registrados, descritos todos os princípios do Espiritismo. Tudo que a gente sabe, que a gente precisa saber e que deu inclusive margem a novos estudos, veio de lá, do Livro dos Espíritos. Isso, olha lá, 1857. É claro que aqueles princípios descritos nessa literatura, eles já existiam. É importante dizer isso. O Espiritismo, enquanto doutrina filosófica, surgiu ali. Mas aqueles princípios que ocorrem conosco, com o homem que habita aqui a Terra, enquanto ser espiritual utilizando o corpo físico, existe desde que o homem está na Terra. Que princípios são esses? O princípio da reencarnação, da sintonia mediúnica, capacidade então de comunicação existia muito antes de se descrever o Espiritismo, é importante dizer. A lei a qual todos estamos submetidos, que é a lei de causa e efeito. Isso não foi o Espiritismo que inventou, ele apenas descreveu. Isso já existia. Vamos passar. Bom, será que tem semelhança do Espiritismo com outras religiões? Sem dúvida nenhuma. A gente já falou uma delas, né? Que as religiões acreditam aí na vida eterna, na sobrevivência do espírito, e o Espiritismo também. Se a gente fosse pesquisar, existem estudiosos que fazem isso. Pesquisam as semelhanças do Espiritismo com outras religiões. A própria Bíblia, que é utilizada por tantas religiões, ela tem diversas passagens que, se a pessoa for pesquisar mesmo a fundo, ler com atenção, ela vai encontrar semelhança. Palavras, nomenclatura diferente, mas a descrição dos fenômenos que o Espiritismo descreve. A gente pode citar aí que na Bíblia se fala de reencarnação, com outro nome, de uma outra maneira, mas se fala. Um exemplo é uma passagem, que é um diálogo entre Jesus e Nicodemos. E aí Jesus diz para ele o seguinte: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ele diz, nesse diálogo, que é diferente. O nascer pelo corpo físico, né, o nascer da carne e o nascer do espírito. Ele usa justamente essa palavra. Está na Bíblia. Existem outras passagens que nós vamos encontrar o mesmo teor. Mediunidade. Mediunidade é falado em várias passagens na Bíblia. Que é um exemplo que todo mundo conhece, é o fato de Jesus ter, de alguma maneira, se manifestado, aparecido aos seus discípulos após a sua morte. Ele fez isso. Ele apareceu aos seus discípulos para lhes orientar, para lhes dar ânimo, força. Como é que esses discípulos conseguiram ver Jesus, perceber Jesus, se ele já havia morrido? Por meio da sintonia mediúnica, o que a gente chama de mediunidade. Então, sim, a Bíblia traz várias passagens que fazem menção aos fenômenos descritos pelo Espiritismo. E, naturalmente, as religiões orientais, essas então, elas guardam semelhanças ainda mais claras, porque elas utilizam nomenclaturas semelhantes, falando inclusive sobre reencarnação e descrevendo a lei de causa e efeito.
As religiões orientais são muito próximas ao que o Espiritismo tem como princípios. Bom, se é assim, por que que no Espiritismo a gente chama o local onde a gente se reúne de centro espírita? As pessoas têm isso na cabeça. O que é um centro espírita? Né? Por que não é uma igreja espírita, um templo espírita? Por que é um centro espírita? O centro aí, na verdade, se a gente pensar nas definições, se a gente for para o dicionário, a gente vai acabar encontrando isso aqui. Centro enquanto sociedade ou associação. Associação de pessoas que acabam por executar atividades para o corpo e para a alma. Isso é um centro espírita. Pode ser falado centro espírita, entendendo dessa maneira, casa espírita, como queira. Mas é uma associação de pessoas que está disposta a fazer isso. Oferecer atividades. Atividades não apenas para o corpo, mas para a alma também. Cada casa pode ter algumas atividades um pouco distintas, mas ainda assim tem algumas bastante comuns. Quais são? A que nós vamos encontrar na maioria das casas que a gente encontra aqui. O que a gente chama de conversa fraterna. Numa casa espírita, nós sempre teremos alguém preparado e disposto a ouvir alguém que precise. Uma conversa fraterna, para um aconselhamento, para um esclarecimento. Nós temos ainda, para auxiliar, passes magnéticos, que auxiliam no corpo físico e no corpo espiritual. Nós temos palestras, que auxiliam para o nosso conhecimento, para as nossas reflexões. Reuniões mediúnicas, que nós mantemos esse intercâmbio com o plano espiritual, que para nós é extremamente natural e necessário para a gente entender o que acontece conosco enquanto seres espirituais. Na nossa casa nós temos a apometria, que é uma forma de terapêutica, né, para o corpo e para o espírito também. Temos ainda na casa a nossa biblioteca, o empréstimo de livros, a venda de livros, temos estudos inclusive da doutrina espírita. Então todas essas atividades, elas fazem parte das atividades oferecidas por esse grupo de pessoas de um centro espírita. Bom, se é assim, o centro espírita então não funciona como um templo? É isso então? É isso. O centro espírita não funciona como um templo. Basta a gente dar uma volta pela casa que a gente vai entender isso. Isso é muito interessante da gente pensar. Um templo, sob o ponto de vista do Espiritismo, é o universo. E o universo é a casa de Deus. Ele foi feito por Deus, é a casa dele. E todos estamos nesse templo, todos nós. O que é o centro espírita então? Ele é uma escola. Ele não deixa de ser uma escola. Um local onde a gente vem para aprender. Para aprender sobre esses princípios universais que nos regem, que dão sentido à nossa vida, que nos fazem ser uma pessoa melhor. Por isso ele é considerado uma escola. Eu gosto muito dessa citação aqui. Olha que interessante. Vamos ler juntos. Tende por templo o universo. A casa de Deus, então, né? Por imagem, o próprio Deus. Cada um tem a sua imagem de Deus. Mas habitualmente a gente tem imagem do nosso Criador, do Pai que nos criou, né? Por lei, a caridade. Acho perfeito. Por lei, a caridade. Porque Jesus, ele dizia o quê? Para a gente amar a Deus, que nos criou, não é? Entender que essa gratidão e amar quem mais? O nosso próximo como mesmo? Como a nós mesmos, não era assim? Se eu amo meu próximo como a mim, como eu amo a mim mesma, o que eu faço para ele? O bem, na forma de caridade. É isso que tem que me reger. Tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. E isso é o princípio da caridade, que deriva do amor maior, que é o que a gente chama de Deus, que é a imagem que a gente tem que ter. E por altar, a consciência. Por isso que nos centros espíritas nós não temos altares, não temos imagens. A nossa imagem é a imagem de Deus e o nosso altar é a nossa consciência. Sabe por que altar é a nossa consciência? Porque o Espiritismo acredita no seguinte, que à medida que a gente evolui moralmente, a gente presta contas, sabe para quem? Para a nossa consciência. Porque se eu melhorei moralmente, estou tentando, entendo o que é, né, me melhorar, as minhas dificuldades, as minhas deficiências, me esforço para superá-las, eu sei quando eu agi mal.
Eu sei quando eu agi mal comigo mesma e com o meu próximo. Eu sei, ninguém precisa dizer. A minha consciência é o meu julgador. Por isso que a gente diz que o altar é a consciência. É ela que deve, à medida que eu evoluo moralmente, me colocar no meu devido lugar e direcionar o caminho para eu sair dessa situação e me melhorar. Então, essa citação dentro do Espiritismo é extremamente adequada. Pode passar. Bom, o Espiritismo acredita em Deus? Sem dúvida nenhuma, acabamos de dizer isso. Por que acredita? Tem uma visão um pouco mais racional, naturalmente, né? Porque não há efeito sem causa, né? E se o universo é um efeito inteligente, onde tudo funciona no seu devido lugar, ele tem um Criador que rege isso, que criou isso e mantém tudo no seu devido lugar. Então, sem dúvida, nós acreditamos em Deus como esse Criador, mas com uma visão diferente das demais religiões. Pode passar. O Espiritismo entende Deus de uma forma distinta das demais religiões, porque ele entende Deus como um pai que acolhe, que tem o amor acima de qualquer coisa, que orienta os caminhos, e não como um pai julgador, que castiga, que pune, do qual nós temos que temer no sentido de ter medo do castigo que ele pode nos impor. Isso não é a visão do Espiritismo. A gente acredita que ele não castigue ninguém, que os castigos, então, sejam reações da nossa consciência, que era aquilo que a gente estava falando anteriormente. Quanto mais eu evoluo moralmente, quem me castiga é a minha consciência, porque eu sozinha sei que eu não agi bem. Nós fomos criados por Deus e programados para o bem, para fazer o bem a nós próximos, a nós próprios, ao nosso próximo e ao mundo que a gente está. Quando nós agimos mal, nós sabemos, uma parte da sua consciência sempre sabe. Isso te agride de alguma maneira. E quanto mais evoluído você estiver, você vai desejar se impor determinadas situações que para muitas religiões são tratadas como castigos. E dentro da visão espírita, não são castigos. São situações que a gente se impõe para poder melhorar aquilo que a gente fez mal. Porque a gente sabe que aquilo estava errado. Eu quero uma nova oportunidade para passar por aquilo e não fazer de novo. Para espiar de alguma maneira aquilo que eu fiz. Na nossa visão, esses são os castigos, então, e não aquilo que é imposto por Deus. Pode passar. Bom, se é assim, o que é o tal do espírito, então? A gente pode dizer que espíritos são seres inteligentes da criação. E nós somos espíritos. Somos espíritos, vamos reforçar, habitando esse corpo físico. Quem é só espírito, que não precisa do corpo físico, vive numa dimensão paralela a essa. Como não está vivendo, não precisa usufruir das coisas da Terra, né? Materialmente falando, não precisa do corpo físico. Então está numa outra dimensão. Essas dimensões, elas são dimensões que se interpenetram. Essa é a verdade. Estou querendo dizer que aqui entre nós, por exemplo, tem muitos espíritos. Tem espíritos que, diferente de nós, já perderam o corpo físico. Então, eles podem se aproximar de nós. Mas eles não precisam do corpo físico mais, porque eles não vão agir, atuar nas coisas desse mundo. Então, o espírito é o que pensa, é o que sente, é o que, no final das contas, usa o corpo físico para gerar as ações. Mas a parte sua que pensa e que sente é o espírito. Ela usa o corpo para executar. Mas quem pensa é o espírito. A gente diz que a palavra espírito mais adequadamente vai ser utilizada quando a pessoa não precisa mais do corpo físico. Então eu vou falar com o espírito, por meio de sintonia. Por que eu falo com ele por meio de sintonia? Porque ele não está aqui com o corpo físico para eu falar com ele. Mas eu consigo falar com a minha consciência, por exemplo, que a gente pode falar um outro dia. Quando eu estou com esse corpo físico, eu habito na Terra, eu digo então que nós temos uma alma, que é um espírito habitando o corpo físico. O nome que a gente diz, o nome adequado que a gente dá é o de alma. Então não é espírito? Você continua a ser espírito, você nunca vai deixar de ser. Mas quando você habita o corpo físico, você pode dizer eu tenho uma alma, que é o que habita o meu corpo físico. Quando eu não tenho mais o corpo físico, eu já tenho só o meu espírito. Isso é o espírito. Todos nós somos espíritos, então. Vamos passar.
Mas deixa eu fazer uma observação. Volta um pouquinho, dona Tânia. Se todos nós somos espíritos habitando um corpo físico, é importante lembrar que o espírito, ele não nasce no ato da concepção do seu corpo físico. Eu, logo, estou formando um corpo físico aqui na minha barriga. Um espírito vem habitar esse corpo físico. Esse espírito vai estar sendo criado agora, à medida que ele cresce na barriga da mãe? Não. Esse espírito já existe. E cabe a mim e ao pai dele conduzirmos esse desenvolvimento dele aqui. Porque ele é um espírito assim como eu e vocês. Com uma história prévia, com sentimentos, com atitudes que ele tomou. Então a gente vem num novo corpo físico para ter oportunidade de aprendizado. Mas a gente não começa a existir com o corpo físico. É importante a gente ter isso muito claro. A gente passa a existir aqui na Terra quando a gente nasce no corpinho físico. Mas a gente estava vivendo num outro plano, que é o plano espiritual, né? Enquanto seres imortais que nós somos, espíritos imortais. Pode passar. Bom, e como é que o Espiritismo entende a morte, então? Né? Se a gente já existia, quando a gente nasce aqui, a gente passa a habitar um corpo físico, quando a gente morre, como é que funciona? Bom, dentro dessa visão de que a gente já existia no plano espiritual, para nós, a visão espírita é de que a morte é o retorno morado espiritual. Nada mais do que isso. É um processo natural que todo mundo vai passar para retornar para o plano, para viver lá no plano espiritual. Se é assim uma coisa tão natural, né? Por que a gente tem pavor da morte? Por que a grande maioria das pessoas tem pavor da morte? Por que a gente pode dizer isso? Tem muitas razões, né, para a gente tentar explicar. Uma delas é o instinto de preservação que toma conta de nós quando a gente está aqui usando o corpo físico. Até para a gente cuidar desse corpo físico, a gente defender esse corpo físico, existe em nós, naturalmente, um instinto de preservação. Faz com que a gente tenha medo de perder esse corpo físico. Essa seria uma razão. Outra razão é a condição moral de cada pessoa. Sabe por quê? Porque se moralmente você sabe que não evoluiu muito aqui, lembra que a tua consciência sabe? Ela sempre sabe? Você não quer voltar para lá. Você tem medo das consequências. Você sabe que quando você perdeu o corpo físico, né, você vai relembrar tudo que você fez aqui na Terra. E que isso vai ter repercussões boas ou ruins. Então, quem não conseguiu se melhorar moralmente o quanto poderia, não foi perfeito, mas fez tudo o que podia, vai mais tranquilo. E quem não conseguiu tem mais medo da morte mesmo. Outra razão seria a ignorância, o apego às coisas terrenas. Isso é importante dizer. Se eu vim para cá, preparado para passar para a vivência de agora, mas chega aqui e eu me deslumbro com as coisas terrenas, sabe? Coisas materiais. Eu quero só coisas materiais, eu não me preocupo em evoluir moralmente, eu só me preocupo em ter, estou dizendo, fisicamente falando, materialmente falando. Todo mundo deve ter, pode ter, mas em primeiro lugar a nossa evolução moral. Se eu só me preocupo com adquirir, se eu gosto de coisas bem terrenas, grosseiras, como beber, fumar, eu realmente não vou querer ir embora daqui. Eu vou gostar da energia daqui da Terra. Aí a morte vai ser mais complicada para mim. E a gente pode dizer ainda que tem uma questão do desconhecido. Porque quando a gente assume um novo corpo físico, existe um esquecimento do que a gente já fez nas outras vivências e do próprio plano espiritual. Que é para não confundir a gente, para a gente não ficar com muitas informações na cabeça. É como se a gente passasse a limpo a nossa vida. A gente estivesse preparado para construir tudo de novo. Uma grande oportunidade de você, puxa, já aprendeu tanto, põe isso em prática, vem limpo, não fique esquecidinho dessas coisas por enquanto, né? Mas se eu esqueço das coisas que eu fiz, que é para não deixar isso me influenciar agora, eu também esqueço do plano espiritual, de como é lá. E aí eu fico com uma certa ignorância, ainda que momentânea, e tenho medo do desconhecido. Cabe dizer que algumas pessoas dizem que tem medo do conhecido. Que quando desencarnaram de uma outra vez foram para um lugar que não era grande coisa e agora tem medo de ir para o mesmo lugar. Há os que dizem isso também. Vamos ver. Bom, quer dizer de qualquer maneira o seguinte:
que quanto melhor a gente viver aqui, sob o ponto de vista de evolução moral, mais fácil vai ser o momento da nossa morte, para qualquer pessoa. Independente de como seja a sua morte. Estou falando morte do corpo físico. Independente, se foi por doença, acidente, tanto faz. Se você viveu bem, fez o máximo que você podia, você vai ter mais tranquilidade. Você vai ter um processo mais tranquilo, né? Isso é o que tem que nos reger, então. Tentar ser moralmente melhor. Vamos passar. Se a gente pensa a morte assim, retorno à morada espiritual, e o céu? Como é que funciona o céu na visão espírita? Bom, a visão para o espiritismo, o céu, ele não existe como as outras religiões apregoam. Ele não fala disso. A gente costuma dizer que o céu, daquela maneira, de você fez tudo direitinho, e Deus perdoa tudo, você vai ficar lá sem fazer nada, vive o resto da sua vida, só aproveitando, né, comendo coisinhas boas, tocando lá, isso não vai existir, né? E que o céu, ele, na verdade, o local para onde você vai, quando você perde o corpo físico, ele depende do que a gente já falou hoje várias vezes, da sua consciência. Se você fez o máximo, melhor que você podia, você vai para um local, espírito, você é espírito, né? Deixa o corpo físico aqui e vai para um local onde existam espíritos com energia compatível com a sua. Possivelmente você vai reencontrar pessoas com as quais você já viveu, parentes de até de vivências anteriores, pessoas que te amam, que têm afeto. Você vai para lá. Talvez seja isso a forma de descrever o céu, né? Mas é esse céu. E naturalmente não é para você não fazer nada. Você vai lá, porque se você evoluiu moralmente, você vai querer continuar a sua missão, a trabalhar. Porque quem evolui moralmente sabe que para ser totalmente feliz, eu dependo da felicidade do outro também, de ver o outro feliz e se melhorando, e o mundo onde eu estou melhor também. Eu quero continuar a agir, independente do plano que eu esteja. Jesus já dizia isso, né? Que o céu não é aquela coisa de ficar sentado sem fazer nada. Olha lá o que a gente tem de citação na Bíblia. Meu pai trabalha desde sempre e eu também. Então, se você fez tudo direitinho, você vai para um local que você vai encontrar pessoas afins e vai dar continuidade na sua missão. Bom, se é assim, pode passar, dona Tânia. Como é que seria o purgatório, o inferno? Como é que seria? O Espiritismo também não é como a gente tem descrito nas outras religiões. O purgatório, o inferno, da mesma maneira, é um local que eu me coloco quando eu perco o corpo físico, de acordo com a minha evolução, com aquilo que eu fiz aqui. Se eu fiz o melhor que eu podia, nossa, eu entendo isso, vou para aquele lugar que a gente falou, pessoas afins, pessoas queridas. Se eu esqueci do meu compromisso, esqueci da minha evolução moral, no final das contas eu inclusive fiz o mal de verdade, sabe? Eu não quis nem saber essa porcaria de evolução moral, isso não existe, olho por olho, dente por dente. Quando você perdeu o corpo físico, para onde é que você vai? Sua consciência sabe de tudo que você fez. Você olha pelos pensamentos que você tem. Você acha que vai para um lugar onde as pessoas pensam em coisas boas? Só lamento. Você vai para um local onde estão reunidas pessoas que comungam da mesma opinião que você. Pessoas que pensam que vale qualquer coisa, passar por cima de qualquer um, né? Que eu não tenho que me preocupar com a evolução moral, que é a lei do mais forte, olho por olho, dente por dente, que vale tudo aqui mesmo. Essas pessoas agrupadas, vocês já imaginaram que local é esse? Talvez isso seja uma boa descrição de o que vocês acham? De um inferno, de um purgatório. Então, isso é um inferno e um purgatório. É uma dimensão espiritual que pessoas que não conseguiram evoluir, que não conseguiram ter essa insistência no bem, elas vão. Ninguém as coloca. Elas vão por sintonia. Importante dizer isso. Há quem diga que o próprio purgatório é aqui na Terra. Por quê? Porque nós chamamos a Terra de um planeta de provas e expiações. A gente já viu que precisa se melhorar, quer ter a oportunidade de fazer coisas que a gente fez numa outra vivência, quer fazer de novo, de um outro jeito. A gente vai fazer isso aqui na Terra. Bom, que prova eu vou passar agora para mostrar que eu melhorei? Para experimentar e saber se eu melhorei. Aqui na Terra eu vou fazer isso.
Provas e expiações. Como você está passando por várias dificuldades para ver como é que você reage agora, sob um determinado ponto de vista, a Terra pode ser considerada um purgatório. E querem saber mais? Se eu estou aqui, até entendo isso, que a Terra é para eu experimentar, ter novas oportunidades e ter uma nova chance de fazer de outro jeito, né? Que seja um purgatóriozinho. Mas eu passo por isso com raiva. Eu acho que tudo é muito difícil. Cada coisa que eu faço eu acho que é difícil. Eu acho que a dificuldade é muito grande, que aquilo que está sendo imposto a mim é péssimo, que nada está bom, a minha vida se transforma em um inferno. E eu estou bem aqui, ó, com o corpício físico. Então, viver na Terra pode ser viver no purgatório e pode ser viver no inferno. E vou dizer, para algumas pessoas, tem vários momentos em que viver na Terra é viver no céu. Quando elas entendem que viver aqui é uma chance maravilhosa e que o que a gente está passando é, ó, isso aqui. Esses dias alguém falou, é uma pluma que carrega no ombro, não é uma cruz. De certa forma é isso mesmo. Porque o que a gente está passando possivelmente é muito menos do que a gente já fez em outras vivências. E que se eu passo com boa vontade e eu enxergo a ajuda que eu tenho aqui ao meu lado, ao meu redor, e as coisas boas do meu dia, tem muitos momentos que viver aqui na Terra pode ser viver no céu também. Então, uma questão de ponto de vista e não de uma visão geográfica de local. Céu, purgatório e inferno. Vamos passar. E os anjos? E aí, o Espiritismo acredita em anjo? Sim, o Espiritismo acredita em anjo. A gente fala dos anjos, de anjo da guarda, fala assim. Mas também não é aquela visão fantasiosa, romantizada. Os anjos, nessa visão do Espiritismo, quem que são os anjos? Eles são espíritos como nós. Eles não foram criados à parte. Eles são espíritos que, como nós, estão num processo evolutivo. Porque nós estamos num processo evolutivo. Somos melhores hoje do que nós já fomos em vivências passadas, graças a Deus. E nós estamos tentando. E eles também. Só que eles já galgaram, olha lá, um lugarzinho melhor. Eles já evoluíram ainda mais. Esses são os anjos na visão espírita. Espíritos um pouco mais evoluídos. Mas são espíritos como nós. E os anjos da guarda? São esses espíritos que também estão tentando se melhorar, que estão ligados a nós pelo afeto. Talvez pessoas que já conviveram conosco em outras vivências e que ficam muito felizes em nos ajudar e querem que a gente se melhore e que ficam tentando nos orientar por meio da intuição. Esses são os anjos da guarda, espíritos que de uma certa forma nos protegem e nos auxiliam, nos orientam. São esses os nossos anjos de guarda. Vamos passar. Se esses são os anjos, quem é que são os demônios? É uma coisa. Os demônios são também, tanto quanto os anjos, os nossos irmãos. Espíritos como nós. Às vezes exatamente como nós, pessoal. Quer dizer o seguinte, que são aqueles espíritos que também em processo de evolução deram uma empacada. Ó, desviaram do caminho, não estão conseguindo evoluir moralmente. Esses são os chamados demônios. Deram muito mais vazão ao lado negativo, ao mal, do que ao bem. Porque o lado ruim todo mundo tem, então o que a gente estava tentando melhorar? Esses são os demônios. É isso que a gente pode dizer. Eles estão com dificuldades nessa evolução moral. Mas as oportunidades são infinitas a eles e a nós. Vão reencarnar quantas vezes forem necessárias para ter novas oportunidades de crescimento. Se é assim, como é que o Espiritismo vai tratar esses irmãos, então, que desviaram do caminho, que estão empacados na evolução moral? Com respeito. O respeito que nós queremos ter. Com acolhimento. Sem aquelas coisas de expulsar ninguém, de exorcismo de ninguém, nada disso. Os chamados, os ditos demônios, são irmãos. São espíritos como nós. E que precisam muitas vezes de mais ajuda do que qualquer um de nós aqui. São espíritos sofredores que talvez não saibam fazer outra coisa. Precisam então de acolhimento, respeito, tratamento, esclarecimento. E é assim que o Espiritismo vai tratá-los então. Pode passar. E Jesus? Como é que o Espiritismo vê a figura de Jesus? Como irmão, também. Um espírito também, assim como nós, filho de Deus, assim como nós,
um espírito que encarnou nesse planeta, assim como nós estamos, só que altamente evoluído. E ele veio para mostrar que nós, se insistirmos, podemos ser assim também. Nós podemos evoluir, se nós quisermos verdadeiramente. Nós podemos fazer o que Jesus fazia. Basta a gente tentar e tentar e tentar e ter disciplina. Mas ele é nosso irmão e para nós o Espiritismo, o nosso exemplo maior. Esse é Jesus. Por isso que a gente chama de nosso mestre Jesus. Pode passar. E a vida espiritual, no final das contas, né? Para a gente dar uma resumida aqui, estamos encerrando. Percebam que a vida espiritual, ela é muito parecida com a vida aqui na Terra. Muito parecida. Vocês perceberam, eu acredito, que lá no plano espiritual, isso a ciência já veio comprovar, né? Que tem outras dimensões, que não só essa dimensão aqui terrena, e naturalmente se habitam essas dimensões. Os espíritos habitam outras dimensões. E eles se aproximam por meio da sua evolução. A gente já falou disso, é assim que a gente tem que entender a vida espiritual. Os espíritos, portanto, vivem em agrupamentos, em sociedades semelhantes às sociedades aqui da Terra. Semelhantes, inclusive, na organização. Como cidades, enfim. Semelhantes na organização. E essas cidades, se a gente pode assim dizer, elas são conduzidas, esses espíritos são conduzidos pelos mais sábios. Lógico, volto a dizer, de acordo com a sua energia, com a sua condição moral, evolutiva. É assim que estão nessas sociedades, nesses agrupamentos, que são organizados, coordenados pelos mais sábios. É assim que a gente tem que entender a vida no plano espiritual. Então nós temos várias faixas, nós podemos falar de plano espiritual, de acordo com a condição de evolução moral. Quem ainda não entende muito bem certas coisas, não consegue praticar tanto bem assim, é muito resistente a essa evolução moral, está num determinado local, lá na dimensão espiritual. Quem já entendeu ainda erra muito, mas está se esforçando, está numa outra dimensão, está num outro plano, numa outra sociedade, numa outra organização. Quem está muito mais evoluído está numa outra organização. É assim que se distribuem todos os espíritos no plano espiritual. Vamos passar. Enfim, estamos encerrando. O que nós desejamos com essa conversa de hoje é um pouquinho de esclarecimento. É despertar em cada um uma vontade de compreender, de saber mais sobre si mesmo. Porque saber mais do Espiritismo é saber mais de você mesmo. Porque você é um ser espiritual. O Espiritismo, descrito da forma como está na literatura, né, ele veio trazer informações, ele veio trazer auxílio, ferramentas para a gente se melhorar. Então, o nosso interesse com a palestra era esse. Dar um mínimo de informação para que cada um possa aprofundar essas informações. Vamos procurar, então, na noite de hoje, entrar em contato com os nossos anjos da guarda, com os nossos amigos espirituais que aqui se encontram, que eles nos auxiliem a, nesse ano de 2015, aprofundar mais esse conhecimento. Escutar uma palestra, refletir sobre ela, ler mais a literatura espírita, vir para o estudo, porque todo mundo só tem a ganhar. E ler é sempre uma ajuda valiosíssima. O que a gente pode ler? Para quem não tem conhecimento nenhum, a gente recomenda o romance. Começa com pequenos romances. Você pode ver que tipo de história você gosta, as meninas podem te orientar, vão fazer isso com o máximo de prazer. Começa a ler para você ir tendo pequenas noções. Você pode ainda, e a gente recomenda que você tenha, o chamado Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma leitura do que Jesus pregou quando estava aqui, sob o ponto de vista, sob a ótica do Espiritismo. É fantástico. A gente tem que ter em casa e auxilia demais no nosso comportamento, nas nossas ações. E a gente pode ainda pegar um livro, comprar um livro que tem orientações, quase como se fosse um livro de autoajuda com base no Espiritismo. Temos vários aqui na biblioteca. Temos um que a gente indica muito, que é o Cura e Libertação, para dar uns puxõezinhos de orelha, a gente pensar melhor no que a gente faz, com base no que diz o Espiritismo. E, naturalmente, nós temos o que reúne todos os princípios, que é o Livro dos Espíritos, que a gente já mencionou hoje.
As informações passadas nessa nossa conversa de hoje, elas foram extraídas desse livro aqui, para quem tiver interesse. Se chama Espiritismo, Tudo o que Você Precisa Saber, de Richard Simonetti. É um livro pequenininho, feito de perguntas e respostas, tem todas essas questões e muitas outras que nós não podemos abordar por conta do tempo. Tudo bem? Vamos nos tranquilizar, manter o nosso pensamento aí elevado e aguardar o momento do passe. Antes de eu entregar o microfone, nós vamos falar um pouquinho a respeito. Tá bom. Tudo bem então? Recadinhos paroquiais para um outro momento. Boa noite a todos.